De tudo o que você tem que guardar, guarda o teu coração, pois dele procede a fonte da vida. Gente boa, gente amiga, muitas das boas noites. Que maravilha, que satisfação novamente estarmos juntos para mais uma Estação Gotas Online, projeto cultural do Grupo Gotas, grupo de teatro amador aqui de Senador Firmino. Maravilha, maravilha, que bom estarmos juntos para mais um momento de troca de informação, conhecimentos e saberes úteis e necessários para o nosso dia. E hoje o tema vai mexer, vai abalar o nosso coração. O nosso tema é coração. Vamos cuidar bem da fonte da vida, das nossas vidas, conforme o provérbio bíblico que eu citei aqui no início nos fala. Então, daqui a pouquinho, a doutora Sônia Valente, que já está aqui na nossa sede aqui do Gotas, vai estar ao meu lado. Nós vamos fazer um bate-papo muito legal, muito gostoso sobre o nosso coração. As doenças do coração, questão de depressão, estresse, muita coisa boa, que eu tenho certeza que é do seu interesse, que é do meu interesse. Então, desde já, a gente agradece a presença dela e a colaboração com esse nosso projeto, tá bom? E falando em agradecimento, queremos também já agradecer, olha que coisa boa, muitas pessoas já se conectando no Facebook conosco. Obrigado, gente. Ao longo do programa, a Ildo está aqui ao meu lado no backstage, vai me assessorar, então nós vamos falar o nome de vocês, vamos mandar aquele abraço como reconhecimento do carinho que vocês têm com o nosso programa. Também agradecendo, nesses nossos inicialmente, o nosso apoio cultural. Se nós estamos aqui ao vivo pela internet, é graças ao apoio cultural da Nexstar Internet, aqui de Senador Firmino. Galera da Nexstar, muito obrigado pela colaboração, pelo apoio. E olha que coisa boa, um sonho que se sonha sozinho, é só um sonho sozinho. Mas quando a gente sonha junto, vira realidade. E tem mais gente sonhando esse sonho junto conosco. E vai dando a sua colaboração. Então nós queremos agradecer ao Glaucio, lá da sua loja, Glaucio Móveis, que nos doou gentilmente uma cadeira. Agora nós somos mais sofisticados, ó, cadeira giratória, coisa boa, facilita aqui o nosso entra e sai. A gente fica menos desorganizado. Glaucio, muito obrigado pela sua colaboração, tá joia? Em nome de todo o Grupo Gotas. Ora, já vou chamar a doutora Sônia Valente para a gente começar a nossa prosa, mas também eu quero agradecer muitas pessoas que estão aqui na nossa sede no dia de hoje para participar ao vivo do nosso programa. Tem o pessoal aqui da Pastoral de Sobriedade, tem outras pessoas aqui da nossa comunidade. Pessoal, muito obrigado pela presença. Depois, ao longo do programa, vocês podem também dar o ar da sua graça com a sua presença. E a vocês aí, muita gente, que coisa boa, que estão conectados conosco na internet, vocês também podem fazer parte desse programa. Essa transmissão é uma construção de mutirão, tá joia? Então, ao longo do programa, podem fazer suas perguntas, a Ilda vai registrar e no momento oportuno elas serão mencionadas. Eu vou repassar para a doutora Sônia vai dar a resposta para vocês, tá joia? Podem também colocar suas colaborações e as suas sugestões para que nós possamos cada vez mais melhorar esse programa Estação Gotas Online. Beleza? Vamos ao que interessa então? Vamos conversar sobre o nosso coração. Doutora Sônia Valente, por favor, chegue mais. Satisfação, alegria, poder estar aqui, contar com a presença da senhora. Sabe, a minha alegria é redobrada, porque esse ano eu estou fazendo uma experiência abençoada lá no Sagrado Coração, em Ubar, Colégio Sagrado Coração, sim. E estou aprendendo, na verdade eu não sou professor, mas eu sou professor e aluno também, estou aprendendo com muita gente boa lá, e uma delas é a sua filha, Maria Clara Valente, está aqui também na sede, depois ela pode vir cá dar um tchau para a galera. Então, assim, é uma imensa satisfação de, antes de conhecer a senhora pessoalmente, já a conheci um pouco através da filha que a senhora tem. Então, obrigado pela presença, parabéns pela filha, deve ter outros filhos, depois a gente conversa um pouquinho mais. E eu sou novo aqui no grupo, no Grupo Gotas, mas o Arlindo, nosso diretor, já me falou que a senhora é parceira nossa de outras datas, não de agora. Porque esse programa Estação Gotas, ele acontecia na rádio. E, se eu não estiver enganado, a senhora já teve outros momentos com o grupo na rádio também? Em 2000. Em 2000? Exato.
2002. 2002, né? Então, tá, 2002. eu não estou falando mentira, não. Coisa boa. Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o coração. O que a senhora... Primeiramente, eu queria agradecer o convite, tá? Para mim é um imenso prazer estar aqui conversando com vocês. Me sinto em casa, né? Coisa boa. Senador Firmino está aqui, todos os familiares, né? A raiz da minha família, do meu pai, da minha mãe. Então, é um imenso prazer estar aqui, tá? A gente agradece também. E realmente eu tenho um carinho especial por todos vocês aí. Mas, então, vamos falar um pouquinho, né, desse órgão aí, que realmente é responsável por muitos, né, é um dos mais causadores de doenças que leva a situações graves. A maior causa de morte hoje, né, no mundo são as doenças cardiovasculares. Portanto, vamos começar? Vou falar aqui, então, um pouquinho da anatomia, né? Sim. Me propôs aí um pouquinho sobre a anatomia do coração, qual que é a função, afinal, né? Coração, nós temos um sistema vascular, nós temos um sistema venoso, é um pouquinho complicado, mas a questão é a seguinte: o sangue, ele chega através das veias, o sangue sujo, né, vamos dizer assim, que é aquele sangue com gás carbônico, vai para o lado direito do coração. O lado direito do coração, nós temos as cavidades direito, o átrio direito, o ventrículo direito, né, que vai comunicar com o lado esquerdo através do pulmão, né? Então, essa comunicação é indireta, né? O pulmão, ele vai o quê? Limpar esse sangue, vai oxigenar esse sangue, e o sangue retorna no lado esquerdo, um sangue vermelho, um sangue vivo, um sangue rico em oxigênio, né? Daí vai para a cavidade inferior, que é o ventrículo esquerdo, que tem a função aí principal de bombear, tá? Então, essa função, se ela estiver adequada, né? Que o coração é simplesmente, a função principal dele é o quê? Bombear o sangue. Ele tem tem que ter essa capacidade de bombear esse sangue para todo o sistema, né, vascular, atingindo todos os órgãos. Então, a partir do momento que houver alguma lesão, né, alguma disfunção da musculatura, consequentemente, nós vamos ter alguns sintomas, algumas patologias que eu vou falar ainda posteriormente. Mas, enfim, a anatomia nós temos que, em resumo, são 4 cavidades, né? Os átrios e os ventrículos que comunicam, né? Esse lado direito comunica com o lado esquerdo através do pulmão, né? E exercendo essa principal função aí de bombear o sangue, é como se fosse exatamente uma bomba. E ali nós temos as válvulas que controlam esse sentido do fluxo sanguíneo, né? As válvulas que separam essas duas cavidades, né? Superior e a cavidade inferior. Né? Se essas válvulas tiverem algum problema, né, o sangue ele vai retornar e, consequentemente, vamos ter alguma manifestação de alguns sintomas. Tá? Em relação à anatomia, tá vendo aqui a memória do meu coração? Eu lembro quando eu tenho 2 filhos, 2 bênçãos lá em casa, Augusto e João Pedro. Quando eu fui pela primeira vez ver uma ultrassom, no caso de João Pedro, que era o mais velho, assim, eu me derramei lágrimas lá. Quando eu vi lá na ultrassom, um ciscozinho, o médico teve aquilo lá, o coração do feto. Aí ele colocou o áudio e começou a pulsar com força. Aí eu fiquei, gente do céu, o início da vida pelo coração. Bom, uma curiosidade, assim, no caso de anatomia, lá na fase embrionária, na gestação, o coração é um dos primeiros órgãos a ser formado? Exato, é um dos primeiros órgãos a ser formado. Isso é emocionante. Né? Ali com 12, 14 semanas, já percebe direitinho esse batimento. Né? O corpinho ainda não está formado, mas a gente precisa desse órgão para nutrir, para formar, né, o restante dos órgãos ali. Mas... Eu comecei citando um provérbio, a sabedoria antiga, provérbio bíblico, que fala isso, né, que
de tudo que a gente tem que guardar, cuidar, é o coração, porque ele é a fonte da vida. Então, assim, uma sabedoria muito antiga que é confirmada pela ciência hoje, né, que o início de tudo é o pulsar do coração, né, a fonte, a origem de tudo. E, assim, no dia a dia, a gente maltrata demais o nosso coração, né? E daí vem as várias doenças, que leva a óbito. A senhora chegou até a falar agora, né, que uma das maiores causas de morte no mundo é o coração, é a principal. Então, quais são as principais doenças atualmente do coração? Olha, hoje uma das doenças aqui, né, que realmente uma das mais graves e mais prevalente é a angina, né, que é uma doença da circulação do coração, das coronárias, que são as artérias que irrigam o músculo do coração, tá? Porque o coração, apesar de estar ali sempre com aquele fluxo sanguíneo que passa, aquele bombeio para o corpo todo, mas a nutrição do coração se faz através das artérias que estão na parte externa, na parede externa do coração, e não aquele sangue que ele bombeia, que se faz através das artérias coronarianas, tá? Então, quando a pessoa tem um problema, né, a situação que leva à formação de placas gordurosas, né, que são também desencadeadas por vários fatores, né, como a hipertensão, o tabagismo, obesidade, tá? E o sedentarismo. Isso é uma situação que leva, né, o colesterol alto, vai levar à formação de placas, né? E dependendo do grau dessa placa, vai haver uma obstrução importante ali dessa artéria. A falta, né, do sangue, falta o quê? O oxigênio, que quem carrega oxigênio são as células vermelhas, são hemoglobinas. Se né, obstruiu esse fluxo, consequentemente, né, vai faltar oxigênio. A falta de oxigênio nos tecidos se manifesta através de dor. Então, quando tem a dor mesmo no coração, né, a angina, tá, realmente acontece por essa falta de oxigenação, tá? E, consequentemente, vem o infarto. A angina que antecede, né, é um aviso, tá? Muitas vezes, às vezes, as pessoas também podem manifestar essa obstrução diretamente com um infarto. Nem sempre vai ter angina. Então, por isso, a importância da prevenção, por isso, fazer essa avaliação periódica, mesmo sem sintomas, né? Porque nem sempre a pessoa tem dor. A gente faz muito diagnóstico, eles chamam de angina silenciosa. O paciente, às vezes, 45, 48 anos, tem uma história familiar, às vezes, de doença cardíaca. E o que acontece? Né? Às vezes, um eletro está normal, a ausculta está normal, a gente, às vezes, vai submeter um teste de esforço, por exemplo, o eletrocardiograma de esforço, e a gente consegue, às vezes, detectar, muitas vezes, essa angina silenciosa. Então, a gente tem uma sequência de exames e um alterado, vamos chegar, às vezes, lá no cateterismo, chegou no cateterismo, o paciente sem dor, sem nenhum sintoma, né? Ele constatou 1, 2 vezes ou 3 vezes entupidas, ou seja, é um paciente realmente que estava correndo um risco de ter um infarto. E isso a gente consegue prevenir. Então, daí a importância de fazer uma avaliação periódica, tá? E principalmente quando tem história na família de angina, porque um dos fatores mais, assim, dominantes é a genética. Às vezes a pessoa não fuma, tem uma vida ativa, tem uma atividade física regular, uma alimentação saudável, às vezes o colesterol nem é tão alto, tá? Mas, ao mesmo tempo, é um colesterol mais agressivo, tem mais facilidade de formar aquelas plaquetas, que a gente é mais patogênico, mais, né, causa mais doença. Porque, às vezes, nem sempre a pessoa com colesterol normal também não significa que ela não vai formar placa. Ela pode estar com colesterol normal e levar à formação de placas, tá? E, né, porque é um colesterol mais ruim. Então, exatamente por uma herança genética. Então, quando tem, e normalmente atinge mais, né, o homem, né, principalmente, a mulher mais depois da menopausa. Mas se tem uma história familiar, o pai, o homem, antes
né, dos 55, 60 anos, e a mulher também, numa faixa etária menor, a gente pode procurar, a gente acaba encontrando, às vezes, essa doença aterosclerótica, né, que é a doença onde leva a obstruções arteriais. Não só na artéria do coração, como às vezes artéria de membro inferior, né, na carótida. Então, é porque o organismo é um sistema, né, quando tem uma lesão numa artéria, pode ter em outras. Então, a gente tem que procurar em todos os órgãos. Então, já fica aí pra gente a dica e a mensagem, né? O cuidado com o coração, fazer exames periódicos e, sobretudo, se na família há algum histórico, né? Por exemplo, na minha família, as mulheres do parto têm histórico de morte advinda de doença do coração. Até que a minha mãe, de vez em quando, ela faz exames. E eu conheço vários outros casos nesse sentido também. Porque o problema é que, às vezes, nós brasileiros, a gente é muito assim, reativo, a gente espera a coisa acontecer para depois tentar remediar. E com o coração não dá para brincar, né? Porque, às vezes, quando vem... Tem pessoas que realmente procuram alguns fatores, não dá para a gente... O fator genético é um fator que, às vezes, a pessoa até não tem o fator genético, mas né, leva essa vida assim, totalmente desmedida, né? Sem disciplina, alimentação errada, obeso, né? Dorme mal, muito estresse, né? Isso vai somar, mesmo não tendo um fator genético, ele acaba contribuindo e vai levar mesmo a um quadro de obstrução arterial, né? E esses fatores a gente pode retirar, né? A pessoa, ela, tendo consciência, não é tão complicado, né? Deixar de fumar, eu até brinco com meus pacientes, né? Você vai preferir que um CTI, um evento grave desse, colocar sua vida em risco para ter um prazer transitório, né? O ato de fumar, né? Então, a gente tem outras formas aí de, às vezes, quando tá ansioso, tá nervoso, aí vai pro cigarro, mas a gente tem outras formas de liberar esse estresse. É verdade, né? Entendeu? Olha, a prosa tá boa, e o legal, assim, muita gente, doutora, já se manifestando, dando o ar da graça. Obrigado pela presença. Vamos dar alguns abraços, aí a gente volta aqui com as perguntas, com a conversa. Ô, Hilton, por favor, quem está... Fala alguns nomes das pessoas que já estão interagindo conosco. Manda um abraço para a galera aí. Senhora, deixa então. Ajeita só a tela do computador para pegar o professor aí. Assim, Ficou bacana. Isso. Tá vendo? Ao vivo é assim mesmo. A gente vai fazendo e refazendo e aprendendo na caminhada. Oi, agora é com você. Manda um abraço para a galera aí para a gente fazer um favor. Ana Paula Martins, Luciene Pires, Elinarda Damasceno, Jorginho Oliveira, Lúcia Rodrigues, Júnior Gomes Lima, Maria Aparecida, Jorge Bianchi, Maurinho Moreira, Beraldo Júnior, Jacileno Fernandes, Sebastião Marques, Cessão Oliveira, Rosana Alberto, Ilaiane Oliveira, Olga Sabino, Regina Moreira, Júlio Célio Teixeira, Luiz Fernandes Moreira, Mônica Carneiro, Fernando Felipe, Magali Moreira, Aninha Heleno, Elvis Marques de Souza, Kátia Mussi, Dalvina Miranda. Olha quanta gente, obrigado pela presença, obrigado pela interação. Já estou vendo que tem perguntas, daqui a pouquinho vamos começar com as perguntas de vocês. Só mais uma introdução aqui no nosso bate-papo com a doutora Sônia. Mas isso mesmo, pode se manifestar, deixar sua pergunta, sua colaboração, sua opinião. Isso nos ajuda muito a melhorar aqui a nossa transmissão e a construir esse momento que é coletivo. Nós estamos falando aí sobre as doenças do coração. Eu até comentei o histórico da minha família, que está mais ligada a mulheres. E aí eu lembro, que vem assim na linguagem popular, problema do coração grande. Eu até tive uma tia minha que morreu com esse problema, com essa doença. O que é isso? E acontece isso mesmo? O coração fica maior? Acontece, né? E tem várias causas, né? Coração grande, por exemplo, essa doença que eu acabei de falar, né? A pessoa tem um problema na circulação que não foi tratado, chegou a ter, às vezes, um infarto, né? O infarto, ele faz com que aquela área
daquela musculatura, que o infarto ele pode acontecer em várias dimensões. Se for um infarto grande, ele vai pegar uma extensão maior do músculo do coração e a pessoa recuperando ali, mas fica essa deficiência da contração. Essa área ela começa a dilatar, entendeu? Esse músculo, né, que sofreu essa deficiência dessa circulação dilata. Que aí realmente muda totalmente o diâmetro do ventrículo, no caso, né? Seria a parte inferior do coração. Então, existe a cardiopatia dilatada, né, de uma causa isquêmica, existe a cardiopatia dilatada por outras causas, como a doença de Chagas, que também afeta essa musculatura, aí o coração já cresce como um todo, diferente da doença isquêmica, que cresce mais só o ventrículo esquerdo, ou só o ventrículo direito, ou os dois, dependendo da extensão da lesão que aconteceu em decorrente do infarto. A doença de Chagas já cresce o coração, todas as cavidades, ele cresce de uma forma global, e a musculatura ainda fica fina, né? Então, compromete muito essa função de bomba. O bombeamento vai acontecer de uma forma muito mais lenta, né? Tanto que a primeira manifestação é o cansaço, a falta de ar. Por quê? O sangue retornou ali para o pulmão, né? O pulmão limpou todo aquele sangue que veio do lado direito, e na hora que o lado esquerdo vai bombear, ele não está bombeando, há uma regurgitação de sangue, eu falo que o pulmão fica encharcado, né? Tanto que na hora do esforço físico, a pessoa precisa o coração tem que bombear mais, não consegue bombear, o sangue volta e dá o cansaço diante do esforço, ou quando deita, né? A pessoa deitando, o retorno venoso é maior, né? Então, consequentemente, o coração também não está dando conta de bombear aquele sangue, o pulmão fica encharcadinho ali, tanto que a posição sentada, o paciente fica melhor. Mas, enfim, a cardiopatia dilatada, ela tem essa causa isquêmica, pela doença de Chagas, ou por uma inflamação, que é uma miocardite, né, por várias causas, viral, bacteriana, e a que a gente chama de sem causa, ou idiopática, né, na medicina a gente chama cardiopatia dilatada sem uma causa definida. O paciente nunca infartou, faz um cateterismo, está normal, avalia, né, faz a sorologia para doença de Chagas, também dá negativo, mas aí a gente realmente fica com o tratamento só medicamentoso, quando chega também numa situação muito grave, são as situações onde a gente indica até transplante cardíaco, né? Se não tem uma resposta boa com o tratamento, porque se você tem uma causa daquela cardiopatia, o tratamento não é tão simples, porque você só fica mais restrito, você fica mais com as medicações. Mas às vezes tem paciente que não responde tão bem, uns que respondem de uma forma muito boa, né? Outra causa de coração grande é o etilismo, o álcool, né? Pessoa que tem um consumo muito grande, né, por um longo tempo, tá? E chega realmente o coração a dilatar, enfraquecer a musculatura. E nessa situação é bonito de ver quando o paciente, né, consegue largar esse vício. Aí você vai acompanhando, você faz um eco, tem aquele coração enorme, depois passa 8 meses, um ano, você vai fazer o eco de novo, parece que fez um transplante cardíaco, né? É muito legal. Eu já vi muito disso, né? Essa recuperação, ela é formidável, muito boa, né? Você está com a medicação e o paciente tirou aquele fator agressor, que foi o álcool, né? E, então, como se ele regenerasse, a nova remodela e volta a exercício, a função normal de bombear. Recupera bastante. Então, existe realmente coração dilatado, que a gente chama de coração leigo, chama coração de boi, né? Antigamente chamava assim. Mas... Sônia, quando você fala em isquemia, o pessoal entende, mas... Toda vez que a gente fala isquemia, significa falta da circulação, falta de oxigênio. A isquemia exatamente, é uma privação do oxigênio. Isquemia miocárdica seria angina. Isquemia cerebral é o AVC, é o acidente vascular cerebral. Porque o AVC a gente tem isquêmico, tem o hemorrágico. AVC isquêmico
normalmente são os picos hipertensivos, inclusive a maior causa de AVC isquêmico é a hipertensão, né? Onde o vaso ele contrai de uma forma rápida ali ou súbita, e com isso obstrui de uma forma, né, pegando uma área até maior às vezes, do que quando obstrui apenas uma artéria. Então essa isquemia ela pode ser por uma oclusão aguda do vaso, por placas de gorduras, por coágulos, né, que eles chamam são os trombos, ou uma isquemia pelo fato só da hipertensão mesmo, que é o mais comum. E por falar em hipertensão, Pressão alta, né? Isso A isquemia, inclusive, também na perna, por exemplo, né? A gente chama de claudicação, né? É exatamente a obstrução da artéria, né? Que irriga ali, às vezes, aqui a panturrilha, a batata da perna, que vai causar dor quando ele anda. Se ele está andando, está exigindo mais um fluxo, e a artéria está entupida, né? Então, ele não está conseguindo ofertar aquele sangue de acordo com essa exigência. Aí vem a dor. Aí o paciente para, a dor melhora. Sabe? Eu ando um pouquinho, dói. Eu paro, a dor melhora. Então, é uma apresentação bem clássica da isquemia, né? No caso. Fazer perguntas sobre pressão alta e baixa. O pessoal tem muita dúvida. Pressão alta, o que é máxima, o que é mínima, a diferença de máxima, a diferença de mínima. Essa era a próxima pergunta, até porque muito comum, às vezes, quando eu aqui senador, às vezes, sobretudo aqui no posto, moro aqui no bairro Chácara, né? Aí tem um grupo da turma que vai ver medir pressão, os hipertensos, né, que falam. E igual meu pai, minha mãe, sempre tem que medir a pressão, meus sogros também. E eu, particularmente, assim, eu sou meio relaxado com esse negócio de pressão arterial. Acho que não tem tanta necessidade de melhor deixar de ser, né? Então, assim, a sua resposta deve me ajudar nesse sentido. Qual que é a questão da pressão, dessa questão da pressão arterial, hipertensão? Desenvolve um pouquinho sobre esse assunto para nós. Hipertensão, a gente classifica ela como tem aquele pré-hipertenso, tem aquela hipertensão estágio 1 e a hipertensão estágio 2. O pré-hipertenso é aquela pressão acima de 12, vou falar assim, né? Que seria 120 até 139, entre 12 e 14, né? Essa é a máxima. A gente, normal, vamos falar, a pressão normal seria 120 por 80, que a gente normalmente denomina 12 por 8. Esse 120, na verdade, é o 12, né? 120 milímetros de mercúrio, né? É a pressão que é medida, na verdade, ali no sistema vascular, quando o coração contrai. Então, quando o ventrículo esquerdo, ele joga aquele sangue para a aorta ali, nesse momento gera a pressão sistólica. Tanto que a contração a gente chama de sístole. Então, essa contração sistólica gera pressão sistólica, ou pressão máxima, né? Aí assim que o sangue saiu do coração, essa válvula na saída, que é a válvula aórtica, ela fecha, o sangue ele vai retornar. Ele tenta retornar, mas não volta para dentro do coração porque a válvula fechou. Nesse momento, a artéria ela dilatou, né? E nessa tentativa do sangue voltar, a pressão no vaso ela cai, né? Porque o coração, houve uma dilatação, né, dos vasos, aí gera pressão diastólica ou mínima. Então, a gente tem a pressão sistólica com bombeamento, né? Após esse bombeamento, tem a pressão diastólica, que é a pressão mínima. Essa máxima, 120 até 120 é normal, e a mínima até 180, né? Dependendo aí da faixa etária. Porque o 120 até 140, 139, na verdade, já é um pré-hipertenso, já tem que tomar alguns cuidados, mudar um pouquinho o estilo de vida, né? E do 8 até 9, né? Ou seja, a mínima de 80 até 90 e a máxima de 130 a 140. Esse é o pré-hipertenso. E acima de 140 por 90 é hipertenso. Esse já é hipertenso. Tá?
Então, que a gente até 16, eu vou falar assim, 14 então, até 14 por 9, né, a gente tem esse pré-hipertenso, que, né, tem acima de 14 por 9, já está estabelecido a doença, tá? Lógico, né, tendo várias medidas, a gente tem outros... Mas se a sua pressão está 13,5 por 8,5, você não pode ficar satisfeito, não. Você já é um pré-hipertenso. A minha tende a ser baixa. E isso no decorrer do tempo, apesar de por exemplo, a pessoa que fica sempre satisfeita com a pressão não importa, deixa 14 por 8, tá boa, porque o problema da hipertensão, ela não dá sinal, ela é uma doença silenciosa. Exato, mas a hipertensão ainda é mais silenciosa do que a doença, do que a angina, no caso, né? A maioria dos hipertensos não tem sintomas, por isso que ela mata mais. Daí a importância de fazer a aferição. Tem que fazer uma aferição. Aí, sim, valeu, esse sim, roda o município todo aqui fazendo a aferição da pressão. Tem que fazer. Tem muitas pessoas que vão fazer uma consulta, mas o que você está sentindo? Nada. Um dia, por acaso, em casa, a família, hoje o pessoal, né, tem mais acesso, tem mais facilidade. Eu fui olhar minha pressão, né? E estava lá 17, 18, sem nenhum sintoma, tá? Isso é muito comum. A pessoa, isso é um achado, assim. Então, se tem uma história familiar, então, depois dos 30, 35, já deve tomar cuidado. Tá? E hoje em dia, a gente tem essa alimentação muito ruim, muito rica em sódio, né? Então, as pessoas estão ficando hipertensas mais jovens. A hipertensão, ela é uma doença genética, tá? Então, você entendeu a questão de valores? Eu já estou mudando um pouquinho aqui, mas se perguntar, né, o hipertenso, então, é acima de 14 por 9. Dependendo da faixa etária, os mais adolescentes, seria menos, né? Então, tem esse pré-hipertenso entre 12 por 14 e 8 por 9, tá? Então, a partir de 14 por 9, a maioria já, às vezes, tem que entrar com alguma medicação, tá? Mas o tratamento aí não é só a medicação, é a alimentação adequada. Então, vamos ver, então, qual que é a causa? Você perguntar, por que eu sou hipertenso? Às vezes o paciente pergunta, doutor, meu exame não dá nada e eu estou hipertenso. Por quê? 80% a 90% das pessoas hipertensas, a gente chama causa primária ou genética. É uma herança genética. Já nasceu com aquela predisposição. Tanto que eu falo que filhos de hipertenso, desde criancinha, já deve ter uma dieta saudável, com pouco sódio. Porque o brasileiro, ele consome 3, 4 vezes mais de sódio do que o recomendado. Tá vendo, gente? Fica a dica, hein? Vamos diminuir o sal na comida. Tá? Menos tempero. Não é só aquele salzinho que nem salpica ali, às vezes, na salada. Né? Tem que prestar muita atenção, né, nesses alimentos processados, industrializados. É muito rico em sal, né? Mortandela, mussarela, aquelas farinhas, salame, riquíssimo em sódio. Muito sódio. Não, esses embutidos, enlatados, né, que a forma de conservar esses alimentos é o quê? O sal e a gordura. Então, são alimentos né, que eu já corto, tem que ser cortado mesmo. Hipertenso, né, mesmo sendo hipertenso, vai estar alimentando muito mal. Mas, infelizmente, a alimentação nossa tem, normalmente é recomendada que 3 a 4 gramas de sódio, a gente usa a média de 12 gramas na alimentação normal, tá? Então, dá para reduzir, né? Bastante. Então, optar mais, assim, por uns temperos, tipo o azeite, uma pimenta, um vinagre, um cheiro verde, o alho. O alho já é um tempero super saudável, faz bem pro coração, tem uma ação anti-inflamatória, ação vasodilatadora, ajuda bastante. De preferência, é até assim, mais picadinho. O alho cru, ele ainda tem um efeito mais benéfico ainda. Muitas pessoas gostam, às vezes, os avós antigos, beber água com alho. Essa aguinha com alho, ela tem uma ação ainda melhor do que aquele alho que você refoga ali e fica, às vezes, dourado demais. Tudo que vai ao fogo acaba perdendo um pouquinho das propriedades, né? Então, a questão da hipertensão, eu falo para meus pacientes, não é só tomar o remédio que você vai cuidar da sua pressão. É mudar o estilo de vida.
Tem que cuidar mesmo do que come, prestar atenção no que come. Evitar de jantar, né? Mesmo aquela jantinha boa, assim, teoricamente, assim, na verdade, às vezes a pessoa, mas um arrozinho, feijão, uma verdura, o que for, não está muito temperado, mas aquele sal ali, à noite, ele faz mais mal do que o sal ainda da manhã. Olha que hipertenso não deve jantar. Se jantar até às 6 horas da tarde, uma jantinha mais leve, né? Porque principalmente um churrasquinho à noite, isso aí é uma boa receita para dormir mal. Taca ovo, taca E as pessoas acabam não dormindo direito, né? E, inclusive, a insônia é um outro fator que compromete muito o controle da pressão. Uma pressão que dá para a gente falar assim, umas 2 horas, mas é uma das causas assim, que eu sempre preocupo com os meus pacientes, além da alimentação adequada, né, para controlar a pressão, uma atividade física, né, que você vai liberar endorfina, hormônios, né, que realmente causa um bem-estar para a pessoa, causa uma vasodilatação, ajuda muito no controle da pressão, né? E, além disso, um sono adequado, a insônia, a pessoa que tem insônia, você não tem um sono reparador, ou mesmo que acorda, às vezes dorme bem, mas vai muito ao banheiro, ou tem aquela apneia do sono, né, que a pessoa que tem apneia, que é aquela parada respiratória à noite, tem que tratar, que isso tudo atrapalha no controle adequado da pressão. Tem pessoas que você troca um remédio, mas se você não fizer uma anamnese, ver direitinho, às vezes a pessoa não está dormindo direito, né, e, consequentemente, a pressão está sempre descontrolada. Tá? Então, porque a gente, para ter um sono bom, você um sono profundo, um sono que descansa, ele acontece depois de 2 horas que você está dormindo. Aí você tem 2, 3 horas que você deitou, acorda para ir ao banheiro, né? Ou acorda, você desperta por causa de uma apneia, né? Que é um ronco. O que é a apneia? É uma parada respiratória durante a madrugada ali. Então, você não tem um sono bom. Tem pessoas que, se não tratar a apneia, não tratar a insônia, a gente não consegue estabilizar a pressão. Por isso que acorda no dia seguinte, parece que trabalhou a noite toda, né? Exato, acorda cansado, exatamente. Né? Então, um sono de 6 a 8 horas por noite, um sono profundo, é essencial no controle da pressão, além dessa atividade física, né, dessa alimentação adequada. Doutora Sônia, eu estou curioso de ver, graças a Deus, muitas pessoas se manifestando, estão conectadas aqui conosco, de ver e ouvir também quais são as perguntas que tem através da internet. Oi, Hilda, como é que está aí a participação da galera, nossos colaboradores e colaboradoras? Tem perguntas? Tem. Fala o nome, manda um abraço e pode mandar perguntas. Vamos fazer uma rodada de perguntas da internet agora. Se você dá um enquadramento, é esse sim. Tá bom. Fala a verdade. Pode falar aí, fazendo favor. A Lúcia Moreira perguntou: gostaria de saber qual a causa de arritmia cardíaca. É grave? Arritmia cardíaca. São várias causas, né? A arritmia, ela pode ser causada pela própria uma doença isquêmica, né? Que, no caso, quem tem uma doença coronariana ou já infartou, ficou uma lesão ali no músculo. Isso é uma fonte o coração é um ponto ali que ele dispara estímulo a mais, podendo causar arritmia, né? E tem várias causas de arritmia, na verdade. O próprio estresse, né? Uma liberação muito grande de adrenalina também pode causar, né? Tem bloqueios, né? O bloqueio no idoso, né? Uma das causas de arritmia também é a disfunção desse sistema que conduz o estímulo, né? Que é o sistema elétrico do coração, que é algo independente dos outros órgãos, mas existe disfunção do nó sinusal, do nó atrioventricular, que está entre os átrios e o ventrículo, que também causa arritmia. Algumas medicações podem causar arritmia, alguns antidepressivos também causam, a gente vê muito aí o uso de alguns antidepressivos que pode causar. Então, existe arritmia por causa isquêmica ou medicamentosa, ou por estresse. Quem tem um coração hipertrofiado por causa da hipertensão, ou por outra causa, a cardiomiopatia, que a gente chama de hipertrófica,
desencadeia muita arritmia, morte súbita, né? As pessoas têm uma morte súbita e elas pensam assim, né? Às vezes sempre fica com um diagnóstico de infarto. E nem sempre é um infarto, pode ter sido arritmia, né? Tem algumas síndromes, né? Por deficiência lá na troca de eletrólitos, do sódio, potássio lá, que também causa arritmia e morte súbita. Então, tem as arritmias leves, tem as arritmias graves, né? E desencadeada por várias razões. Potássio alto causa arritmia, potássio baixo causa arritmia. Então, tem que ver tudo isso, né? Pessoas, às vezes, tem casos que pessoas têm uma perda de potássio muito grande através de um suor, através de uma diarreia, também pode causar arritmias. Interessante, gente, igual os assuntos que estão sendo abordados aqui, todos ligados ao tema do coração, são muito complexos. Então, aqui é só uma provocação, uma pequena introdução. Então, se você, igual no meu caso aqui, eu já me encaixei em algumas situações da conversa da doutora Sônia, então, se você se encaixar em alguma conversa, a orelha começar a esquentar, uma coceirinha aí, algum incômodo, fica aí a dica. Depois procura o médico, o cardiologista, e vai fazer um tratamento mais especializado, mais adequado, tá bom? Aqui a gente é só para fazer uma provocação. Obviamente, algumas informações que a doutora Sônia já traz para nós são úteis, coisas pequenininhas que a gente pode fazer no nosso dia a dia, cuidar da saúde, exercício físico, diminuir o sal, o sódio na comida, mais noite de sono, então tudo isso vai ajudando o nosso coração. São coisas que estão ao nosso alcance no nosso dia a dia. Entretanto, coisas mais complexas, isso exige sim que a gente procure um médico, sobretudo especialista na área, e faça um tratamento adequado, tá bom? Beleza. Pessoal aqui que estão aqui na sede, tem alguma pergunta? Tem um pessoal ali, no nosso diretor gosta de falar backstage. Eu adoro pronunciar isso, meu inglês é uma maravilha. A turma lá no Sagrado fica corrigindo o meu inglês. Alguém tem uma pergunta? Enquadra de novo, pegar a doutora Sônia melhor. Tá. Nosso problema aqui é de enquadramento. Vamos colocar na caixinha, ó. Tudo bem. A gente sai da caixinha, volta para a caixinha. Depois o pessoal reclama que não está vendo a direita. Sempre isso. Então, enquadrar melhor a doutora Sônia. Ótimo. Alguém quer fazer pergunta aí? Pessoal aí, alguma pergunta? Ou vamos para a internet de novo? Fica à vontade. Isso mesmo. Vamos aproveitar a presença abençoada aqui no nosso meio, é todo dia. A disponibilidade da senhora, eu sei que não é fácil. Caçar um momento na agenda para poder estar aqui conosco. Obviamente, a gente quer que esse momento se reproduza em outros, talvez para conversar outros temas, né? Mas agora é sobre o coração. A Consola? Consola, pode fazer essa pergunta? Pode falar, Consola. Tudo bem? Então, eu gostaria de saber a respeito, né, eu sou hipertensa, para começar, tem que falar isso, e gostaria de saber a respeito, assim, da medicação, se a gente pode usar por muito tempo, ou se é normal ir trocando com a idade, seria isso a minha pergunta. Olha, tá uma boa pergunta, tá? Porque quando às vezes o paciente chega, né, com esse diagnóstico de hipertensão, chega com consultório de compressão de 20, 21, depois a gente estabiliza com a medicação, né? E mais essa mudança do estilo de vida, fica lá 12/8, fica satisfeito e resolve reduzir o remédio por conta própria, né? Ou até suspender, se estiver usando menos medicação, costuma suspender, e isso não está correto. Por quê? A hipertensão, ela infelizmente, é uma doença que não tem cura. A hipertensão primária, que a gente fala, né? Essa que é de causa genética, ela não tem cura, mas ela tem controle. E o controle se faz com o uso regular e contínuo da medicação, tá? Mas com o passar do tempo, né, às vezes a gente tem que reajustar a dose, às vezes trocar alguma medicação por algum efeito colateral ou falta de uma resposta adequada também, né? Mas parar somente se houver uma queda, se evoluir com queda de pressão. Então, eu sempre falo, para parar com remédio, só se houver pressão baixa. A pressão está lá 9/6, 10/6, está me dando uma tontura, a gente vai até reduzindo. Se estiver usando uma dose baixa, a gente suspende. Se estiver usando 2, 3 medicações, você tira uma,
né? Mas isso quem faz normalmente é o médico. É lógico que se está em casa com a pressão 9/6, está na hora de tomar o remédio, não vai tomar aquela medicação. Né? Às vezes está até baixo por uma outra causa, uma diarreia, uma desidratação, né? Então, ou outra razão qualquer, mas raramente acontece isso. Então, a maioria, a gente mantém a medicação. Um ou outro paciente com essa mudança, às vezes é um paciente que tinha um estilo de vida muito ruim, era obeso, era sedentário, tabagista, né? Mudou esse estilo de vida, ou seja, ele é um tratamento que chama tratamento não medicamentoso, e mantém esse tratamento, a gente realmente consegue tirar a medicação, tá? Mantendo esse estilo de vida. Se voltar a fazer tudo errado, a pressão vai subir de novo. Tá? Mas eu sempre falo com meus pacientes, esse é o seu amiguinho para sempre. Tomara que você tome até uns 90, 95 anos, tá? Porque tem que... no dia a dia a pessoa já nem percebe, levanta, toma um cafezinho, toma um remédio, à noite toma novamente. Então, aquilo não pode deixar ser algo assim tão desconfortável. Eu falo, é seu amigo. Esse aí não vai deixar você ter um infarto, não vai deixar você ter um AVC. Então, tem que ter um carinho com ele. Tá? Então, largar, tá? Somente hipertensão leve, né? Com essa mudança muito radical aí, que às vezes tinha um estilo de vida muito ruim, melhorou bastante, consequentemente vai responder. Né? Dormia mal, está dormindo bem. Então, isso tudo ajuda a controlar. Ou a pessoa também estava num estresse muito grande, a vida também controlou. Aí é possível, em alguns casos, a gente suspender, tá? Mas, principalmente se for tirar em casa, somente se a pressão estiver baixinha, tá? 12 por 8 tá ótimo, fica assim, tá? Agora, a troca, a gente faz exatamente se não está respondendo, está ficando alto, está tendo uma dor de cabeça, está tendo um inchaço. Muitas vezes, os remédios, infelizmente, eles podem causar efeitos colaterais e isso acontece não só no início do tratamento. Às vezes tem pessoas que lá, tem uma tosse, fala assim, eu estou usando o captopril, ou enalapril, que o efeito colateral mais comum é uma tosse. A gente tem que suspender. Aí eu tenho que trocar, senão não vai melhorar aquela tosse. Né? Porque o causador da tosse, mas eu já tomo esse remédio há uns 10 anos. Mas mesmo assim, pode causar, após muito tempo de uso, pode apresentar um efeito colateral que não apresentou no início. Né? Então, as causas de suspensão são essas. Tá bem, muito obrigada, doutora. A gente agradece a presença e a pergunta, Consola minha paciente, espero que você esteja conversando por hoje. Se não tá, vai lá para a gente ajustar isso aí. Oi, Hilton. Tem gente aí se manifestando, inclusive mandando uns abraços, as manifestações de carinho aqui para a doutora Sônia. Dá um alô aí para a galera. Ivone Dulso, Conceição Nogueira, Guilherme Silva, Maristela Moreira, Paulo Sérgio, Cida Moreira, Cristiane Coutinho, Andressa Fernandes, Sandra Oliveira, Gabriela Moreira, Sueli Guimarães, Rodrigo Moreiros, beijinho para você. Rogério Paz. E tem algumas perguntas aqui também. Tá, só antes das perguntas, eu vi Gabriela Moreira, família Moreira, família isso, Valente, um beijo para todos vocês. Isso, coisa boa. Tá. Marlene, o nosso amigo lá, como é que é? Lady Não só os Moreiros Valentes, meus pacientes, como alguns aí, eu escutei, foi muito legal. Isso mesmo, eu obrigado. tenho um carinho especial, como se fosse alguém da minha família. Meus pacientes eu trato realmente como se fosse um familiar. Tenho um carinho muito grande com esse paciente. Coisa boa, obrigado, gente, pela presença. O nosso amigo é Lady Herpes, né? Lady Herpes. Isso, lá da Inglaterra. Tá morando Inglaterra, lá. tem uma Coisa boa, já manifestou ali, tá nos acompanhando, olha que coisa boa. A sua mensagem, sua comunicação tá além fronteiras, além oceano, chegando na Inglaterra. Obrigado, Edierto, pelo apoio. Obrigado pela ligação. Segunda-feira, após o programa com a pastora Sobriedade, deixar registrado aqui que ele teve a atenção de ligar para mim. Sim. E a gente conversou bastante. Eu sempre tenho coração. Ele foi membro do Grupo Gotas durante muitos anos. Coisa boa. Em 2009 foi para a Inglaterra. Cara corajoso. Cara corajoso, Lady Herpes. Abraço, irmão. Valeu, irmão. Um abraço. Manda a pergunta, Hildo. Vamos lá. Olha, gente, a prosa tá boa. Eu vi, tá dando para perceber que o interesse é imenso.
Obviamente, nosso tempo aqui é limitado, tá bom? A gente já está chegando mais ou menos 1 hora de programa, a gente não vai estender muito a conversa, até para a gente não ficar cansado. Senão a gente vai judiar do nosso coração, a gente quer cuidar bem dele. Então, a gente vai conversar mais um pouco aqui, fiquem tranquilos, mas se não for possível a gente conversar muita coisa hoje, e sobretudo as perguntas, então depois a gente é bom que a gente deixe uma provocação aqui em outro momento para a doutora Sônia, tá bom? Até o final do ano ela procura lá um tempo na agenda e senador feminista. O Arlindo me deu uns 10 itens, por cada item dá pelo menos 2, 3 horas. Ela vem, visita os familiares, toma aquele cafezinho, recebe, e também distribui aqueles abraços, que faz bem pro coração, e vem ficar aqui conosco em outro momento, tá? Mas vamos lá, vamos mais umas rodadas de perguntas, ver quais são as curiosidades do nosso público aqui da internet. Obrigado pela presença e pelo carinho da sua participação. Vamos lá, Ilha, pode mandar mais perguntas? Geraldo Martins perguntou se é normal ter pressão baixa direto. Essa serve para mim também, tá? A pressão baixa, ela sintomática, ou seja, se o paciente está tendo algum sintoma, tem que tratar. Mas uma pressão baixa, 9/6, 9/5, 10/6, né, 10/6, e não sente nada, não tem que preocupar em tratar, tá? Se der muita sonolência... Aí sim, a gente já recomenda até um pouquinho mais de sódio, muito líquido. Vale? Olha, em quedas de pressões bruscas, né, o sal realmente vai subir. Vê como é que o sal sobe rápido a pressão. Né? As pessoas em casa têm hábito de, às vezes, colocar uma pitadinha de sal e realmente a resposta é muito rápida. Né? O sódio, ele rapidinho concentra o líquido dentro do vaso e rapidinho a pressão sobe. Mas não é recomendado fazer isso com frequência. Se a pressão baixa, assim, não está sentindo nada, pode ficar tranquilo. Falo que a pressão mais baixa, frequência cardíaca mais baixa, e não tem nenhum sintoma, é sinal de vida longa. Tá? Isso aí não é problema. O problema é a hipertensão. Então, vou ver a formatura dos meus netinhos. Pelo menos do ponto de vista cardiovascular, que a hipertensão, ela... Doutora Sônia. Sim? Eu costumo orientar os meus clientes que, quando a pressão está baixa, é 9/6, 9/5. Quando está abaixo de 10, eu oriento assim, tomar um café forte, sem doce. Agora, quando está 10/6, 10/5, aí eu falo, pode colocar um pouquinho de doce. Estou errado? A questão do café, a cafeína é um estimulante, né? Aumenta um pouco a frequência cardíaca, consequentemente aumenta um pouco a pressão, né? Que a frequência cardíaca é o resultado da frequência cardíaca vezes o volume de sangue que o coração ejeta. Então, o café realmente ajuda um pouco. Agora, depende, se o seu paciente lá está com a pressão 9/5, mas ele está com medicação antihipertensiva, aí já é correta a orientação, né? Reduzir alguns remédios. Se está sempre assim, né? A gente já reduz a medicação. Agora, ele não toma nenhuma medicação, está 9/6, mas não está sentindo nada, também não precisa fazer nada. É porque eu tenho uma cliente que, no ano passado, a pressão dela praticamente zerou. Os 2 braços não dava para ouvir, não dava para sentir nada. Aí, o que eu fiz? Eu perguntei, se ela tem um café forte? Não. Se ela tem um leite? Tem. Aí, o que eu fiz? Eu fui lá na geladeira, coloquei o leite na caneca, quebrei um pouquinho o gelo, aí coloquei um pouquinho de sal. Tudo bem. Aí, com muito custo, chegou 8/6. Aí, eu imediatamente já encaminhei ela para o Com essa primeira aferição que você fez, a paciente estava bem? Estava lúcida, orientada? Tá. Assim? Só que ela sentiu tontura e começou a suar. Né? Aí, nisso, providenciei, como ela não tinha um café forte, aí eu providenciei o leite com sal. Isso. Né? Aí, com muito custo, chegou 8/6. Mas só que quando foi à tarde, que ela já tinha ido no médico, que no posto, o médico demorou a achar a pressão dela. Aí, quando foi à tarde, eu voltei na casa dela. A pressão já estava 20/10. Aí é uma situação que, né, precisa de uma avaliação médica, né? A pressão cair tanto assim, tem alguma causa. Com certeza. Né? Tem pessoas que
às vezes tem um desmaio, né? A Claro. perda de consciência, a síncope, né? Que é um desmaio com perda transitória de consciência, às vezes por uma hipotensão Claro. súbita, Uhum. tá? Aí tem várias causas, tem que ver. Agora, se ela subiu tão rápido assim, não é tão comum isso, sair do 8 e para 20, é até perigoso. Essa oscilação brusca, né? Essa variação de fluxo dessa pressão no cérebro, inclusive, é uma das causas mais comuns de AVC, né? Que é existe uma adaptação. Quando a pessoa está sempre ali com a pressão 16, 17, 18, às vezes não. Eu tenho pessoas que saem do 12, vai para o 18 e dão um AVC. Então, essa oscilação muito rápida, ela traz mais repercussão do ponto de vista também neurológico. Cardiológico, se já tiver alguma lesão coronariana, algum entupimento, aí a pressão muito baixa vai piorar a circulação. Muito alta também vai piorar a circulação. Então, é um caso realmente Agora, estudado. Uma outra pergunta que eu quero fazer para a senhora, por exemplo, no caso, eu não tinha problema de pressão, mas só que de uns anos para cá, eu tenho muita ansiedade, e com isso a minha pressão resolveu subir. Aí eu cheguei a tomar o hidroclorotiazida e losartana, mas só que depois a minha pressão começou a baixar. Aí eu tirei, também com calor, aí eu tirei o hidroclorotiazida e passei a tomar só losartana. Mas só que agora, quando chegou o frio, inclusive tem um mês frio e pouco, mais ou aumenta um menos, pouco a pressão. há um mês e pouco, mais ou menos, eu cheguei em casa à tarde. Quando estava chegando em casa, comecei a sentir mal. Aí cheguei em casa, deitei. Aí uns 40 minutos depois, quando fui levantar, levantei tonto. E não passava a tontura. Aí foi aqui que eu liguei para o Arlindo, falei, Arlindo, com muita tontura. Ela falou, já estou indo aí. Quando foi ver a minha pressão, estava 14 por 10,5. Entendeu? Então, quer dizer, o frio influi muito, né? Influi muito, né? Os vasos, eles contraem no inverno. As pessoas às vezes acham que no calor a pressão sobe mais. É o contrário. No calor, há uma vasodilatação, então é mais comum a pressão ficar mais, né, cair um pouquinho. E no inverno, às vezes a pessoa está com a pressão estável, 12 por 8, 3 por 8, aí às vezes chega a descompensar um pouquinho, 15, 16. Então, no inverno, o consultório é até um pouquinho mais movimentado, exatamente por essa reação de constrição dos vasos, que é um fechamento espontâneo, né? A camada elástica do vaso, ela leva a essa constrição. Agora, né, você não era, mas aí tem a questão do estresse, tem a questão da idade, Claro. Tudo isso vai favorecer a manifestação da hipertensão. Com certeza. No início do tratamento, a gente às vezes começa com uma droga só, né, uma dose, às vezes inicia só com medicação, não resolveu, entra com 2. É lógico, se já começou assim, com preço muito alto, a gente inicia a associação de 2 drogas. Eu costumo orientar as pessoas que estão caminhando, às vezes, com esse frio todo, às vezes de manga de camisa, tem pessoas com o braço tudo de fora, né? Eu oriento, gente, procura agasalhar, porque nesse tempo... Se ela tiver, né, mais aquecida, vai evitar também essa reação, né, de constrição e elevação da pressão. Mas é difícil ter um controle assim, do sistema, né, como um todo. Então, infelizmente, no inverno é mais comum AVC, é mais comum infarto. Então, tem que tomar cuidado dobrado nessa época, tá? Tem que tomar cuidado. Vou pegar um gancho aí na vasoconstrição. O pessoal que usa vasoconstritores nasais, né? Que é isso aí? Remédio para desentupir nariz, nafazolina. Nafazolina. Inclusive, eu tenho isso aí, tem uma pergunta interessante, tá? Porque às vezes chega um jovem lá no meu consultório reclamando de palpitação, de arritmia, né? Ou seja, aí você vai olhar a pressão e a pressão está alta. Paciente de 26, 27 anos. Você vai fazer uma anamnese, vai conversando, né? Não tem nem história familiar de hipertensão. Às vezes o fator causal daquilo é esse uso indiscriminado do sorinho, né? De forma que alivia rápido, né? Essa obstrução nasal. Então a pessoa acaba
achando que o efeito é só local. Não é, é sistêmico, porque há uma absorção do remédio, ele cai na corrente sanguínea, tá? E isso leva o efeito da nafazolina, né? O composto aí do sorino, tá no sorino também, é taquicardia. E esse uso em doses altas leva também a vasoconstrição e hipertensão também. Então, tem paciente que a gente controla essa taquicardia, essa frequência alta dele, retirando esse vasoconstritor nasal. Né? Que não é só nasal o efeito dele. Nasal, se for usar na dose adequada, né? Ficar nariz todinho. Não, sim. Tem que evitar, no entanto que ele costuma causar até lesão na própria mucosa, porque quem usa muito, a vasoconstrição persistente leva o quê? Diminui a circulação, às vezes, no local, na mucosa, e costuma causar até umas pequenas úlceras. Pessoas que geram úlcera na mucosa nasal por isquemia. Aí você pergunta o que é isquemia? Falta de circulação local, por quê? Vasoconstrição persistente. Então, tem que tomar cuidado, tem efeito colateral, sim. Não é só comprimido que, né? Fica aí, eu já usei muito, sabia que dava problema, mas eu consegui diminuir e tem amigos meus que usam muito. Então, eu precisava falar. Você tocou um ponto importante. Só reforçando a fala, Felipe, também é dica. Nós temos um hábito, né, de nos automedicar. Hoje tem o tal do Dr. Google, o pessoal pode ir quando eu pronuncio o Google na sala de aula também. E qualquer coisinha, vou ver a receitinha lá no Google, medicamento, se automedica. Então pensa que, esquece que a Sara falou que é questão sistêmica. Às vezes é com o nariz, mas pode atingir o coração, pode atingir outros órgãos. Então, sem a orientação adequada, a gente pensa que nós estamos fazendo bem para o nosso organismo, mas talvez não. Então, sempre bom a gente poder fazer a consulta, ter a orientação adequada para tomar a dosagem no tempo e na medida certa, que aí sim vai fazer o bem para o nosso organismo que a gente está querendo, e não o contrário. Ô, Hilda, como é que está o pessoal aí? Tem perguntas? Tem mais perguntas, não tem? Pessoal da internet? Daqui do Facebook, não. Tem outras que a gente passou, né? Ah, sim. Foi via então, Não, beleza. Nós já estamos aí. Tempo bom de prosa, a gente já está encerrando, pelo menos mais uns 10 minutinhos aqui de conversa. E a gente quer aproveitar que é a presença da senhora, tá? Mas, obviamente, sem cansar e na dosagem, na medida certa também. Então, quais são as perguntas que você tem aí? Vamos, pelo menos, fazer mais uma ou duas, para a gente já fazer um momento de encerramento também e deixar essa provocação, esse gosto de quero mais para outros momentos. Pode fazer, por favor, Hilda. Vou fazer uma aqui a mim. Toda vez que eu vou medir minha pressão, ela sempre está 11 por 6, 11 por 9. E sempre que eu estou deitada, que eu levanto muito rápido, minha vista sempre escurece. Isso tem a ver com a pressão? É normal? Sim, né? Mas se colocar da 11 por 6, 11 por 9, né? Tem que conferir direitinho. Mas mesmo na mesma posição, ela dá 11 por 9? Porque ela estando, né, ali 11 por 6, deitada, tá? Você levantou rápido. O fluxo sanguíneo, né, coração da gravidade, né, ele concentra mais ou menos inferiores e pode haver uma hipotensão postural, né, por falta, às vezes, de uma reação mais normal do organismo de contrair os vasos. Então, isso é muito comum, inclusive a gente, né, a gente chama de essa hipotensão ortostática, né, queda de pressão postural, com essa mudança brusca de deitado para em pé. Quando cai, pode cair, mas quando cai mais de vou falar 1,5, então, né, tá lá, dá um exemplo, 12 por 8 deitado, mediu em pé, 11 por 7, é normal, tá? Mas mediu em pé 10 por 6, aí já houve uma queda mais significativa, que a gente já tem que tomar algumas medidas para tratar, porque uma hora pode dar uma queda maior, que isso caracteriza a hipotensão postural, né, ou ortostática, onde a gente tem algumas orientações de ingerir mais líquido, evitar de levantar de forma brusca, que essa tontura nada mais é do que
o fluxo, como ele foi mais para o membro inferior, e os vasos não teve uma contração adequada naquele momento, faltou um pouquinho de fluxo cerebral, e isso leva a tontura. Vista fica escura, mas rapidinho, o seu organismo restabelece aquela circulação. Mas não é uma situação assim tão grave. Mas se já tem esses sintomas, você deve tomar mais cuidado na hora de levantar. Senta de manhã, tá lá, levanta rápido, vai ao banheiro, costuma cair no banheiro, né? Vou levantar, sentar e procurar ingerir o dobro de líquido, uns 2, 3 litros de líquido por dia. Né? Tomar mais água, que ajuda a evitar essas hipotensão. Tá? Então, vamos, mais uma pergunta, para a gente estar... o pessoal está participando, está manifestando. Eu sou chato com o tempo. Em todo lugar que eu vou, eu gosto de controlar o tempo, porque é necessário isso também, de disciplina, de educação, e até para a gente também ter outros momentos. Mas a Ailda vai ter mais uma pergunta. A Ailda, sim, tem mais uma? Vou fazer mais uma. Tá bom, tá joia. Pode falar, Ailda. A Ailda vai fazer primeiro. Lógico, as damas. Você já fez. Nem precisa falar isso. Pode ir. Eu faço sempre isso. Tem duas. Eu vou fazer uma primeiro, depois você faz com a sua menorzinha. A partir de qual idade que deve procurar fazer exames do coração e quais seriam esses exames? Olha, normalmente, o homem, né, se tem uma história familiar muito importante de infarto, a partir dos 35. E a mulher, né, principalmente depois da menopausa, que aí já aumenta, né, a incidência de doenças cardiovasculares, quanto a angina. Né? Mas as doenças, elas manifestam na mulher mais depois da menopausa, mas a hipertensão até mais cedo, né? Mas após os 40 anos, já deve fazer um check-up cardiológico. Se tem um histórico familiar importante, os homens, principalmente, após os 35, já deve cuidar. Se tem sintoma, qualquer idade. Tá? Mas, né, sempre, hoje com essa alimentação, infelizmente, essa faixa etária costuma cair. Tá? Mas sem sintoma nenhum, após os 40, todos devem fazer. Um homem mais cedo. Posso fazer o que, Luciano? Sim, Aí eu acho que estou com vergonha de fazer isso. Então vai lá, você é um sem vergonha da turma? Não. Então vai lá. Não. Sem vergonha no bom sentido, pode ir. Não vai sem vergonha. Doutora Sônia, pergunta assim. É mandado por e-mail. Sexo com cumplicidade e criatividade faz bem ao coração? Com certeza, né? O sexo é um momento de prazer. Tudo na vida que você tem prazer, né? Você automaticamente, o seu organismo, ele reage liberando hormônios bons, né? Então, não só o sexo. Então, que você tem uma vida tranquila, né? Tá num momento curtindo alguma coisa, você tem liberação desses hormônios bons. E isso é comprovado através de trabalhos, tá? Que pessoas que têm uma vida sexual ativa, em torno, assim, que tem uma relação 2 a 3 vezes por semana, ela tem até 40 menos chance de ter um infarto. Bastante, né? Então, principalmente sexo com cumplicidade, tudo. Por várias razões, você tem uma liberação desses hormônios, como a serotonina, dopamina, endorfina, que é o hormônio do prazer, é um hormônio que relaxa a musculatura, que tem ação até analgésica, tá? A endorfina, ela tem uma ação analgésica e relaxa, né? E dá uma queda de pressão. E, sem dúvida, ela é a mesma coisa assim, se falar uma pessoa sedentária, uma pessoa que tem uma atividade física regular. E o sexo não deixa de ser um pouquinho, ainda queima um pouquinho de caloria, né? Dependendo da forma, ainda vai queimar um pouquinho mais de caloria. E aí a dica, gente, vamos amar mais, odiar menos. Esse mundo tão intolerância, tanta violência, tanto ódio. Vamos amar, faz bem pro coração. Amar no sentido físico, sexo, em outros sentidos também, do abraço, da atenção, do carinho. Mas a pergunta é com cumplicidade, Luciano. Sim, não, mas e o amor, ele tem cumplicidade. Onde não há cumplicidade, eu não entendo que existe amor por aí.
Mas é legal a gente conversar sobre isso. E sobretudo na vida do casal, isso faz parte, isso é saudável, desde que haja o respeito, que haja cumplicidade. Então, vamos amar mais, menos ódio, faz bem do coração, não só nosso, coração social da sociedade, coração do mundo, todo mundo agradece. Sim, qual que é a sua pergunta? A pergunta que eu vou fazer é que a gente ouve muito comentário na rua, ser assim, mito ou verdade, né? O que a gente ouve muito é assim, nossa, fulano de tal, a pressão quase topou, e fulano de tal, a pressão se encontrou, topou, morreu. Né? Existe isso, doutora? Olha, até existe, mas não com essa frequência assim. Por quê? A pressão, ela normalmente, o que causa uma morte súbita, uma complicação maior, não é o fato dela encontrar, é o fato dela subir, né? Às vezes, agora, se tem uma disfunção na válvula, por exemplo, a pessoa normalmente ela tem uma pressão mais distante, a máxima é mais alta, a mínima ela é mais baixa, principalmente idoso, tá? Idoso, ela tem a máxima mais elevada e a mínima mais baixa naturalmente, né? Pela ação ali dos vasos, né? Que estão mais endurecidos e tudo mais. Mas isso não acontece dessa forma. As pessoas não têm que ter medo da pressão encontrar. Se ela está alta, tem que tratar o nível da pressão ali. E, então, igual eu estava explicando a questão da válvula, né? A válvula aórtica, na saída do coração, se ela não está fechando adequadamente, que a gente chama da insuficiência valvar, a mínima, na hora que o sangue retorna, a válvula não fechou, porque ela está insuficiente, ela está doente. Aí, essa pressão, ela é mais baixa diastólica, a mínima, ela cai muito. Então, às vezes, você pega um idoso com pressão 17/4, né? Ou 16 ali por 4, mas e isso, às vezes, não causa tanto sintoma, porque o que manda é a pressão média, né? A sistólica e a diastólica, a mínima está baixa, mas a máxima está alta, então ela não tem tanto sintoma. Aquele 4 ali não vai causar sintoma, como se a pessoa tivesse 10/4, vai causar sintoma, mas 15/4, né, ou 16/5, não vai causar sintomas, porque a pressão arterial média, ela está até boa, tá? Mas isso aí é mais um mito. Que eu costumo falar para eles assim, gente, ela topa assim. Agora, o contrário, desculpa, só para completar o raciocínio aqui. O contrário da válvula. Então, a válvula, quando ela não fecha direito, a mínima fica muito baixa. Ela fica distante. Mas se tem, por exemplo, uma estenose da válvula, que é o contrário, ela fecha demais, ela é muito grossa, né? Essa dinâmica do fluxo aí leva a uma aproximação da pressão, entendeu? Mas isso acontece de uma forma crônica, não é questão do dia para a noite, isso. Com certeza. Entendeu? Mas eu costumo, assim, falar para eles assim, gente, ela vai topar, ela vai encontrar, mas quando chegar o dia, né, gente? Muito obrigado. Valeu, Sucinto. Doutora Sônia, a prosa tá boa, se deixar, vamos à noite adentro. Eu sei que a senhora tem que retornar para o bar daqui a pouco. Talvez aproveitar, não sei, visitar um parente que não deu para fazer na vinda, né? A senhora falou. Tem um horário. Porque amanhã nós temos uma agenda cheia. Mas... sim. A Maria Clara está aí, tem que ir para o colégio cedo, né? A rotina. Bom, sim. Mas pode ter certeza, a gente está vendo aqui muitas manifestações, então a gente agradece a vocês, o pessoal aí, a parentaiada, a Gabriela, mandando um abraço, falando que o Paulo está assistindo, deve conhecer quem é o Paulo. Um abraço para você. E terminenses no geral, pessoas também colaboradoras e colaboradores aqui do Grupo Gotas. Valeu, gente. Muito obrigado mais uma vez pelo carinho da sua manifestação, de estar interagindo conosco nessa nossa quarta live, nosso quarto programa de Estação Gotas agora na internet. Então, assim, vamos deixar um cara essa prosa para outro momento? Eu gostaria que desse um encerramento, uma consideração final, alguma coisa que você quer falar, não sei, o que vier aí a cabeça e o coração, mas pode ter certeza que a gente vai agendar em um outro momento para continuar conversando sobre o coração, ou como o senhor me sugeriu aqui, os bastidores do backstage, outros temas
que a senhora trabalha e gosta de falar, já é parceira do grupo, então a gente vai continuar essa parceria em outras ocasiões. Mas você fica muito à vontade. Realmente, umas considerações finais. O assunto é muito extenso, né? Uhum. A gente tem muita coisa para falar, mas vamos falar mais um pouquinho em outra ocasião, né? Mas eu deixo essa mensagem aí, né? Cuide de seu coração, tá? A gente conhece essas medidas preventivas, essa avaliação periódica, a gente consegue evitar um infarto, evitar um AVC e prolongar a vida, né? E não só, como eu falo, a gente não deve ter simplesmente uma vida longa, mas deve viver bem com qualidade de vida, né? Tentar aí reduzir esse estresse, diminuir essa correria, né? Porque a gente acaba pagando caro, né? Então, depois que as coisas acontecem, não tem jeito de voltar. E a gente consegue prevenir, né? Através da medicação, através de uma boa alimentação, não deixe de fazer sua atividade física, seja de manhã, seja de tarde, uma meia hora por dia, tá? Isso vai dar um resultado muito legal. E eu falo, por exemplo, a atividade física, as pessoas que não têm hábito de fazer, difícil é só iniciar, depois que começa, cria um vício por causa exatamente desses hormônios, né, bons que a gente libera, e depois você tem o prazer de fazer, né? E vai ter uma vida muito melhor. E também eu sempre oriento meus pacientes em relação aos sentimentos, o rancor, o ódio, a raiva. Isso tudo também é uma causa muito grande de descontrole da pressão, de descompensação da angina, das arritmias. Então, tenta deixar isso de lado e vão ocupar o tempo e a mente com pensamentos bons, porque pensamentos bons geram boas emoções, né? E o prazer, seja ele de qualquer forma, ele realmente dá uma resposta positiva no nosso organismo. Só de você pensar coisa boa, você libera fluidos bons, você libera hormônios bons, né, dando essa resposta, deixando o seu organismo funcionar de uma forma equilibrada, com harmonia. Então, que a gente consiga passar isso para as pessoas, né, e haja essa contaminação aí de boas energias. Vamos, né, reclamar menos, fazer mais, e cuidar do coração em todo sentido. Eu falo, cuida do seu coração, cuida da sua alma, cuida do seu espírito, porque muitas doenças do corpo estão ligadas, às vezes, a problemas emocionais, a problemas espirituais. Então, cuida desse lado emocional, que vai favorecer bastante, vai ajudar bastante o cardiologista. Olha que coisa boa. Tem as palmas, essas palmadas lá na internet. Maravilhosa mensagem, maravilhosa consideração final. Acredito que muita gente já anotou alguma coisa. Se não anotou, não fique preocupado, porque esse programa depois vai para o YouTube. Então, depois você pode rever o programa, pode pausar, anotar o que tiver que anotar. E mais do que anotar, colocar em prática, para ter uma vida saudável. Luciano, o pessoal pode ver no Facebook também, tá? Ah, perfeito, no Facebook. Inserir lá. Beleza, no Facebook, no YouTube, as nossas mídias sociais. Aí você deixa seu like, seu comentário, sua sugestão, a sua crítica também, que isso nos ajuda a crescer e a melhorar o nosso programa cada vez mais. Por falar em YouTube, a gente faça um convite carinhoso. Inscreva-se no nosso canal, tá bom? Porque a sua presença e sua participação nos dá a confirmação de que nós estamos no caminho certo e precisamos melhorar mais ainda. Então, inscreva no nosso canal lá no YouTube. É só procurar lá, Grupo Gotas, e dê o seu like. Também, se não gostou, não tem problema. A gente está aqui para interagir do jeito que você fica à vontade de manifestar o que você, o seu sentimento, do jeito que ele vier. Se gostou, dá o like. Se não gostou, não tem problema. Mas isso nos ajuda e nos sinaliza que nós estamos no caminho certo e vamos seguir adiante com a nossa estação Gotas Online, tá bom? Doutora Sônia, satisfação, prazer todo meu. Pessoalmente. Vamos ter outros momentos juntos aqui, tá bom? Certeza. O pessoal aqui, falando bom retorno para o bar, com paz, com saúde, com proteção divina, tá joia? Muito obrigado pela sua presença e por compartilhar conosco conhecimentos tão muito necessários para a saúde do nosso coração, da nossa vida como todos, tá joia? Até um outro momento. Muito obrigado. Boa noite para todos. Um grande abraço
todos, tem muitos pacientes aqui em Senador, né? Um abraço carinhoso para vocês, né? E os familiares, a família Moreira, a família Valente, beijão para vocês, tá? Boa noite. Tá joia. Vai com Deus, tá? Com Deus também, tá? Tudo de bom, foi muito legal a participação. Nossa, a gente que agradece. Que maravilha, gente. Que programa abençoado. A doutora Sônia compartilhou aqui informações úteis e necessárias para o bem-estar da nossa vida, do nosso coração. Então, despedindo de vocês, mas calma aí, que nós temos agora um brinde. Todo final de programa, em reconhecimento à sua presença, ao carinho, à sua paciência, de ficar aqui um bom tempo. Estamos aqui mais de 1 hora conversando, então nós vamos deixar aqui um brinde com o nosso Cicinho, declamando um texto, que tem uma mensagem bacana, bela, que você vai gostar de ouvir. Então, mas desde já, da minha parte, mais uma vez, agradeço a presença de vocês. O pessoal aqui da sede, estou com a tentação de falar de estúdio, a sede do nosso grupo Gotas. O pessoal do backstage, a Gislene, não mencionei o nome dela ainda, obrigado. Está fazendo aqui as comunicações, para a gente não esquecer. A Hilda, mais uma vez aqui, auxiliando na comunicação, nos abraços, nas perguntas. Hoje você fez umas perguntas muito bacanas para a doutora Sônia. O nosso público que está aqui na nossa sede, abraçando a doutora Sônia, com carinho. Muito obrigado pela presença. Voltem sempre nos nossos outros programas. Ao Arlindo, que está aqui, nosso diretor, que é o idealizador desse programa, que nos orienta. Obrigado, Arlindo. Ao Cicinho, Dinho, nosso presidente, que não gosta muito de aparecer. O Rei também faz parte do nosso grupo. Fica o desafio, Rei. Assista aqui. O desafio para o Rei de estar apresentando o programa aqui em outros momentos, para não ficar só eu. Tem que interagir, tem mais pessoas aqui. O pessoal da Pastoral da Sobriedade, Tarcísio Marques está aqui, a Tita, né, Cida, fugiu o nome da mãe do Fernando? Dona Fia, escapuliu. De vez em quando, minha memória, os nomes se embaralham mesmo. A Dona Fia, nós vamos ter um outro momento com o pessoal da Pastoral da Sobriedade para continuar essa prosa tão bacana, tá bom? Mas a gente avisa nas nossas mídias sociais. Então, mais uma vez, satisfação imensa. Muito obrigado pela presença, por compartilharmos juntos este momento. E eu termino repetindo Provérbios 4, 23. De tudo que você tem que guardar, guarda, cuida do teu coração, pois dele procede a fonte da vida. Boa noite. A paz. A paz. Muitos disseram e dizem que quem quer paz precisa estar preparado para a guerra. Mas como vislumbrar a paz, tendo em mente tudo que se opõe a ela? Os homens atravessam séculos construindo impérios para esmagar impérios, exaltando estratégias, armas e colocando suas verdades convenientes nos corações e mentes daqueles que aceitam a viseira da subserviência. A paz não aceita meios termos. A paz interior de nós com nós mesmos. Talvez seja o primeiro passo para fazermos com que ela brote dentro de nossa casa. Depois, com os nossos vizinhos e amigos. Não podemos cobrar nada sem dar o exemplo primeiro. Façamos com que a paz comece com cada um de nós. Dos primórdios até hoje, o mundo exalta as guerras, as conquistas, as glórias de vitórias, que custam milhares de vidas ceifadas nos combates. É o poder que cega, que seduz, que vem com a ilusão do ser intocável e venerado pelos outros. E para quê? Haverá um momento onde perceberemos que estamos todos debaixo do mesmo céu e, inevitavelmente, nossa carcaça irá para debaixo da terra. Jesus Cristo pregou e viveu a paz intensamente. Mais que ninguém,
que seu exemplo vem ecoando e vencendo a barreira do tempo. É a força que alimenta a fé dos homens e mulheres em todos os lugares, que anônimos levam a paz a seus semelhantes, aplicando a filosofia de Gandhi. Não existem caminhos para a paz. A paz é o caminho. A paz é o caminho para tudo, para termos saúde espiritual e física, para termos harmonia social, para blindar nosso coração contra a cobiça e as tentações do poder, para eliminar todas as depressões desse mundo moderno que parece perdido em si mesmo e desgovernado de várias formas. Sem a paz, sem paz interior, não esperemos por dias melhores, por um mundo novo, por uma nova história para as pessoas. Fiquemos atentos ao alerta. Não existem caminhos para a paz. A paz é o caminho. Fico com Deus e obrigado. Pessoal, obrigadão. Grupo Gotas em Ação. Boa noite, fiquem com Deus.